Olá, senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Empreendicast de hoje, aqui no estúdio Prospere, nosso PodTalk Podcast, com um convidado muito especial hoje, Jonathan Porto. Cara, foi um sacrifício nós marcar esse podcast, hein? Pois é, difícil conciliar as agendas, né? Essa é a nossa vida de empreendedor. Não só empreendedor, né, cara? Tem uma série de atividades aí, né? Fala um pouquinho, eu tenho algumas coisas aqui sobre você aqui, cara. Então, Empreendedor, sócio da Bempo Engenharia e Construções, escritório de advocacia também, da Severino e Cunha, né? Tu é sócio ali. isso. Eu sou sócio com a minha esposa, hoje a gente tem duas empresas, né? Uma somente, a gente trabalha somente com reforma, essa a gente já tem ela há mais tempo, né? E agora a gente está com a construtora incorporadora, né? Um projeto nosso novo, a gente começou esse ano aí, agora há pouco tempo, já começamos a obra também. E eu sou advogado, né? Sócio do escritório Porto Severino Cunha Advogados Associados ali. Eu já sou o escritório, a gente tem há 14 anos, né? E hoje estamos com a terceira sede. A gente tem a filial em Biguaçu, temos uma sede aqui, uma filial em Joinville, né? Na verdade, a nossa matriz é em Biguaçu. Temos uma primeira filial aqui em Palhoça e a gente está com a segunda filial em Joinville aí com a data aí para meio de maio a gente está fazendo a inauguração. Então, e o nosso projeto é no Porto Severino Cunha, ele é bem audacioso, né? Então a gente quer estar nas principais cidades aqui de Santa Catarina e futuramente aí, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, a gente está aí em todo o Brasil, nas capitais, né? É o Com nosso, é o certeza. nosso, nosso projeto aí, nossa visão de futuro. Jô, tu tem mais tempo hoje de advocacia do que de empreendedor na construção civil ou já vem conciliando os Isso. dois aí? Não. A construção civil é um projeto novo, né? A advocacia, como eu já vinha do direito, vinha estudando, a gente acaba abrindo o escritório e só que na advocacia teve um momento que eu e meus sócios a gente se olhou assim e a gente percebeu que a gente estava atolado de serviço, né? E então a gente pensou ou a gente estuda, aprender a empreender e bota pessoas para trabalhar para a gente, abre mais escritórios, ou a gente vira um escritório boutique, cobra um valor maior, né, especializa o nosso serviço. Porque a gente estava assim, trabalhando até meia-noite, atolado de serviço, e a gente não sabia o que fazer. Então foi nesse momento que a gente começou a empreender, realmente, a estudar gestão, porque na advocacia tu aprende a advogar. Tu mal aprende a advogar. Quando tu faz a faculdade de direito, tu aprende a passar numa prova, que a gente estuda a faculdade inteira para ao final passar na prova da ordem, né? Tu aprende a advogar, na verdade, no estágio, né? Então fiz estágio em Florianópolis, fiz estágio no governo do estado, e antes mesmo de me formar, a gente já abriu um escritório administrativo. Então ali a gente fazia recurso INSS, recurso DPVAT, recurso de multa. Então ali a gente já começou a ganhar uma experiência. É, como a gente já teve essa sanha assim, de empreender, né, ali de abrir já um escritório, um professor nosso, ele gostou do nosso trabalho, da nossa vontade, ele percebeu ali o nosso desejo em advogar já. Então ele abriu o escritório e chamou a gente como estagiário dele, assim, ó, eu boto o escritório ali então e vocês ficam como meu estagiário. Aí assim, ó, né, a gente adorou o projeto, só que aquilo não durou um ano, porque logo que a gente já se formou, na época, a gente já podia fazer a prova da ordem antes de pegar a carteirinha, né? Então, eu me formava final de 2009, antes da formatura eu já podia fazer a prova da ordem, um semestre antes. E a gente fez a prova e já pegou e foi aprovado na prova, né? Então, quando eu me formei de fato, eu já tinha carteira de advogado. Então, quando eu me Olha só. formei, eu já podia pegar a carteira de advogado na OAB e já começamos a advogar. Então, naquele momento, a gente falou com o nosso professor, agradeceu a ele, né, tudo que ele fez pela gente, e já abrimos ali, na época, ainda não era Porto Severino Cunha, mas com esse desejo aí, eu trabalhava, tipo, eu e mais dois sócios, e na verdade era eu e mais três sócios, aí dois né, nesse escritório administrativo, em decorrência da dificuldade, a gente não tinha lucro, era muito, o lucro era muito pequeno, assim, a gente acabava ficando na força da vontade, dessa situação de chegar no final do mês, assim, olhar as contas, telefone, água, luz, internet, e a gente ter que dividir as despesas. Só que o nosso desejo, a nossa vontade foi crescendo. Dentre esses dois, um desistiu, o outro até era casado, tinha filho, a gente entendeu que realmente ele tinha uma outra empresa e ele sentiu que ele não conseguia se dedicar àquilo ali, né?
E eu e o meu sócio, o doutor Alexandre, a gente, não, vamos tocar adiante, vamos seguir, é difícil, mas vamos pensar lá na frente. E começamos nisso aí. Então a gente acabava dividindo despesas nesse caminho e até que esse nosso professor viu em nós ali esse desejo, essa vontade, e onde chamou a gente para ser estagiário dele. Então a gente já ganhava percentuais em cima do processo ali. Como a gente era estagiário, olha, a cada processo que vocês ganharem para mim aqui, que vocês trabalharem para mim, eu dou um percentual para vocês, não dou uma bolsa de estágio, né? Então foi ali que a gente começou a crescer, entrar um dinheiro, sair daquela pindaíba, né, que os pais ajudavam a gente ali no escritório. Até nesse meio, assim, eu passei bastante dificuldade, assim, né? Que eu acabava, ao final do semestre da faculdade, eu acabava devendo um semestre inteiro. Então, eu chegava no final do semestre, eu parcelava todo o semestre atrasado para eu poder fazer a rematrícula. Até hoje eu me lembro que o meu sócio me olhou assim, amigo, tu quer que eu pague essa pra ti, eu atrase a minha, e depois a gente se resolve para tu conseguir dar continuidade? Assim, não, cara, pô, que bom, né? A gente brinca até hoje que ele teve o nome inserido no SPC por causa de mim, né? Então, mas deu tudo certo, assim, foi um período difícil, mas hoje a gente tem o que é gratificante, né? Que logo em seguida o desejo era tão grande, a gente passou na prova da ordem, a gente abriu o escritório, e o começo, sim, é bem difícil. E quando a gente abriu, meu sócio gostava muito da área trabalhista, eu também gostava da área trabalhista. Só que nós atuávamos muito bem com o previdenciário também, que era mais ou menos a área desse professor que foi o nosso padrinho, né, o doutor Márcio. E daí ficou aí meu sócio, tá, tu vai no trabalhista, eu vou tipo, tá, não, então tu faz o previdenciário e o trabalhista, eu faço o trabalhista e o cível. Só que eu não gostava muito da área cível, né? Eu tive algumas experiências com direito de família, essa questão de discussão entre pai, pensão alimentícia, Desgastante. e eu não tenho essa paciência, assim, sabe? Eu não tenho esse Aí tinha que estudar, olhar. e tinha que estudar psicologia daí também, pô, pra poder. O trabalhista tem muito, sim, só que eu não gostava da situação de chegar lá, poxa, às vezes um pai ficar mendigando R$ 50 para pagar uma pensão, né? Uma vez eu fui fazer, na verdade, uma audiência para um colega meu que era advogado na área civil, aí, porque eu fazia muito acidente de trânsito, dando moral para a SPC Serasa, inserção indevida, e eu não fazia muito família, mas nesse caso eu fui fazer para um amigo meu, para um amigo, né? E o pai ficou discutindo ali, tinha 3 filhos, ficava discutindo R$ 50 a mais na pensão. Eu olhei para ele assim, é sério que por causa de R$ 50 tu não quer fechar o acordo? Não, que é muito, esse caso são 3 filhos. Não, eu não posso pagar, tal, olha o teu salário, olha, são 3 crianças. Não, assim, olha, eu olhei pro juiz assim, silêncio, o juiz olhou para mim assim, doutor, deixa comigo. Aí eu assim, não, excelência, tudo bem, o processo também não é meu, se ele não quer aceitar o acordo, é tranquilo, é o desejo dele, já conversei com ele lá fora, ele é cliente do meu amigo, assim, tudo bem. Aí eu falei pro meu amigo, cara, é a primeira e a última audiência, não me pede mais, eu falei para ele. Então, dali em diante, aí a gente chamou uma outra sócia, que era amiga do meu sócio, do Alexandre, doutora Tatiana, que ela entrou também para somar, uma ótima pessoa. E até hoje ela faz o direito civil e o direito de família do escritório, né? Tipo, ela fazia, né? Como eu te falei, o escritório foi crescendo. Hoje eu, meu sócio e a minha sócia pouco advogamos, né? Tu deve saber disso, a gente fica mais na área de gestão de escritório. Então hoje, como o escritório cresceu muito, eu acabei indo para o setor de marketing e vendas do escritório. Então tudo que em relação. Agora, tipo, nesse momento, a gente está abrindo uma nova sede, então a responsabilidade ali da estruturação dessa sede é minha. A Então, empresa cresceu, foi necessário isso, ter processos para continuar isso, avançando, né? isso. Aí eu cuido do marketing, todo o marketing da empresa, site, Google Ads, Facebook, Instagram, tipo, é de minha responsabilidade. O meu sócio, Alexandre, ele é muito bom gestor, né? Essa parte administrativa, financeira, ele é muito bom, então ele ficou como CEO do escritório. Então, toda essa parte de cuidado de todos os escritórios, parte de sistemas, implantação, tipo, tudo fica sobre a responsabilidade dele. E a minha sócia, a doutora Tatiana, ela fica cuidando da parte da controladoria. O que é a controladoria? Ela cuida para que todos os advogados da empresa cumpram os prazos adequadamente, né? Que as petições estejam de acordo com os nossos processos.
né? Tem que ser estruturada, com a mesma letra, com a mesma pauta, bem fundamentada. Então, a gente tem todo esse processo dentro do escritório. Se algum advogado, hoje, ele acessa o nosso sistema, ele vai fazer uma entrevista com um cliente, ele é obrigado a botar algumas situações que a gente exige que ele coloque no sistema, senão ele não consegue encerrar o atendimento. Então, a Olha gente só. tem todo esse processo e ela cuida disso, né? Às vezes a gente, passou tal coisa, o cliente reclamou de tal coisa, passamos para ela é controladora, ela vai lá para o advogado saber por que que o cliente está reclamando de tal situação. Então a gente acaba cuidando da qualidade do escritório, né? E quanto Que é mais necessário, cresce né? Que é isso, necessário para o crescimento esse controle, né? processos, né? Processos, né? Porque vai chegar um ponto que é o que acontece com a maioria dos negócios, né? Isso, Conforme ele vai crescendo, é natural meio que perder um pouco o controle. Então, essa parte de controladoria, eu vou te falar que é indispensável, né, cara? E a Porque. gente, a gente conversa, eu e meu sócio, porque a gente fica na mesma sala, então, o doutor Alexandre, que é o senhor, a gente conversa muito, né? A empresa cresce, tu estrutura, cresce, porque senão tu também não consegue, às vezes, estruturar antes do crescimento, Não. né? Porque vem o crescimento, opa, tu tem que ir. O processo, por mais eficiente que ele seja, ele necessita de uma manutenção, né? É, isso, É necessário, né? E estudar sempre, né? E Tipo, estudar sempre, cara. Mas hoje, Jonathan, vamos lá, tu já desenvolveu em si essa visão empreendedora muito cedo, né, cara? Porque eu pois é, comecei a empreender com 19 anos e a gente identifica uma pessoa quando ela tem essa visão de empreender, né? Que todo negócio que ela põe a mão, ela não quer segurar ali, ficar engessado naquilo é, ali, fazendo só aquilo ali. Ela já vê novos horizontes, né, cara? eu E falo isso é incrível, né? Tipo, questão da advocacia, isso como eu tô te falando. Poderia estar com um escritório ali isso, só expandir aquele escritório, né? Ter talvez só numa. Vamos ter que só aqui em Biguaçu ou em Palhoça, na região. Mas tu já foi explorar cidades vizinhas, né, cara? isso. Então. É o que eu sempre falo, né, para os meus sócios ali, é que eu sou sonhador, né? Então, acho que desde novo eu tenho essa ânsia, né? Eu sonho muito e eu sempre gosto de sonhar alto, né? Eu queria ser advogado, mas não queria só ter o escritório. Então, a gente não queria só advogar, queria ter o escritório. Então, quando a gente abriu o escritório, a gente chega às vezes, óbvio, tem alguns momentos da vida que a gente dá uma estagnada, né? Desacelera um Eu pouquinho. sempre gostei muito de ler, estudar. Teve um momento da vida que eu entendo que eu estagnei um pouco, assim. Mas depois a gente acaba voltando e essa ânsia de crescimento, de estar montando a empresa, de sonhar lá na frente e sabendo sempre estudar e para chegar no caminho onde a gente quer, para mim isso é essencial e na minha vida eu falo isso, né? A gente conversa no escritório que eu digo para o meu sócio assim, eu sou explorador, eu sou sonhador. Vocês me seguram se eu tiver errado, porque a gente quer abrir um escritório, eu quero fazer tudo da melhor forma, da melhor maneira, não importa o valor que eu gasto. Então meus sócios são os que me seguram. Não, ó, Segura. aqui o orçamento tá pouco, tal coisa vamos segurar, não é o momento, mas eu tenho isso, essa ânsia, né? Tanto que a história da Bempo, ela surgiu nesse sentido, né? Eu vi a minha esposa tinha uma outra empresa com uma colega e, e eu via que o negócio não ia para frente, né? Eu disse para ela assim, é porque vocês duas não se complementam. Né? Infelizmente, vocês não se complementam. Eu sei que é uma amizade, então é mais fácil hoje tu tentar interromper essa sociedade agora, que é cedo, que a empresa não cresceu, uma empresa pequena, Exato. vocês não têm nada para dividir. Então, assim, é mais fácil fazer isso hoje do que lá na frente a empresa tá grande e vocês vão se machucar ainda mais, né? Assim, vocês terminam de boa, né? Tranquilo, tu conversa com ela, fala a verdade. E assim fez. E quando ela terminou essa sociedade, eu falei para ela assim, olha, também a gente sempre teve vontade de construir, de ter a nossa própria empresa. Então vamos começar a fazer, vamos trabalhar na nossa empresa juntos. Tanto que o nome Bempo é em homenagem ao nosso filho Benjamin Porto. Né? Então a Olha gente só. acabou Legal. criando a Bempo nesse sentido, com esse desejo, com ânsia e óbvio, a gente começou com reforma, porque tudo tem um começo, né? Então a gente precisa levantar capital, a gente precisa ter dinheiro para hoje estar começando a nossa obra própria. E na BEM, o nosso sonho foi fazer construções, não construções. Eu vou fazer ali em minha casa missão. Tipo, a gente quis seguir a construção, como que eu posso falar assim, mais limpa, botar uma energia solar, uma construção com pouco lixo, algo mais ecológico. Hoje tem um nome que é a sigla, que é ESG, né? Tem vários selos de qualidade, selos que tem um LEED, que é um selo lá bem importante para o setor da construção civil. A gente sempre conversa que o nosso sonho é chegar lá.
mas a gente precisa começar pequeno. Precisa começar pequeno, claro. E a gente tá aí com o nosso desejo. Hoje a gente está construindo uma geminada e a gente conversa assim, às vezes a gente tem a ânsia de colocar mais coisas, assim, calma. Segura um pouco. Vamos oferecer uma energia solar, se o cliente aceitar, aí a gente vê se coloca um pouquinho só para oferecer isso para o cliente, se for o desejo dele, né? Não ter lucro em cima disso, mas oferecer isso para o cliente, né? Se ele quiser, a gente pode implantar, a gente deixar tudo preparado, estruturado, já pensando nesse Uma visão lá na frente já de... e já seguindo mais o que é o nosso sonho, né? Então, o que eu falo, eu sempre tive esse sonho empreendedor. Eu e minha esposa, a gente é muito do fazer também, né? Ela também tem o mesmo ritmo que eu, tem a mesma forma de pensar. E eu sempre falo, né? Quando a empresa, hoje uma casa, é fácil de tu administrar a construção de uma casa e tal. Mas quando for um prédio, quando for várias casas, a gente precisa ter um administrador. Então, É isso aí. já pensando nesse sentido, porque eu te falo assim, eu sou de fazer, eu sou de empreender, É executor. eu não tenho medo, eu sempre falo, né? Eu não tenho medo de quebrar, eu não tenho medo de repente, hoje, investir alto, né? Às vezes eu preciso até me policiar porque eu dou tudo que eu tenho. Eu dou meu tempo, se eu precisar trabalhar final de semana, é o que eu sempre falo para ela, se o cliente quiser ligar final de semana, a gente está lá final de semana. E para que esse sonho seja alcançado, né? Então, para que a gente consiga alcançar, a gente precisa se doar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, fazer parte de muitos grupos, né? Para que a gente faça network, Com certeza. conhecer pessoas diferentes que vão nos ensinar alguma coisa. Graças a Deus eu conheço pessoas que antes de começar a nossa obra a gente pôde pedir opiniões, né? Eu faço dessa maneira, não, Jonathan, faz dessa maneira que tu não vai se incomodar. Então esse network, esse contato também é muito importante, né? Então essa ânsia de crescer, tipo, o que eu sempre falo assim, eu gosto de sonhar. A gente tem o nosso mural de sonhos em casa, eu boto lá o que eu quero, os nossos sonhos, os objetivos que a gente quer alcançar. E a gente se doa para isso, né? Não tem medo. Às vezes a gente fala, pô, a gente tá com um carro muito bom hoje, né? Eu falo para minha esposa, se for necessário desfazer para terminar a obra mais rápido, porque quanto mais rápido tu termina a obra, Com certeza. maior é a tua lucratividade. Quanto mais tu demora, tu sabe que Já tem uma vem a despesa, próxima obra, né? e já tem uma despesa maior, porque daí tu tá pagando funcionário e tal. Então eu falo assim, não é algo bom da gente se fazer, porque dizem que a gente não deve se desfazer dos nossos sonhos, né? Do que a gente alcançou. Mas eu falo assim, se for necessário, eu faço, né? Como a gente volta um pouquinho que é para pegar impulso, né? Mas tu já passou daquela fase, porque o empreendedor que é apegado, ele não cresce. Pode... Eu costumo dizer isso aí, né? Eu, É. eu sempre falo isso para alguns, Gelson, mas me explica isso. Não, eu aprendi a desapegar muito cedo. E eu me lembro esse tempo que a gente foi. Eu até bati um carro, cara. Uma época aí deu perca total. Foi quando eu comprei meu imóvel aqui no Pagani. E a minha esposa se desesperou, cara. Não, mas eu gostava daquele carro. Eu disse, calma, querido, daqui a um pouco vem o próximo. E não se acostume, porque assim que vem o próximo, a gente já troca de novo. E eu troco de carro umas 2, 3 vezes por ano. E é incrível, cara, porque eu tenho comigo, entendeu? De não se apegar nas coisas. Porque eu vejo empresários, eu vejo empreendedores se apegando. Cara, como tu falasse, às vezes era o sonho do cara aquele carro. Mas só tem que as coisas evoluem. Você também cresce, as coisas também têm que ir crescendo e melhorando, né? Então, João, eu acho que essa questão que tu já traz no sangue, né, cara, essa visão empreendedora de exponencialidade, de crescimento, isso é incrível, né? Ainda mais quando você tem do lado uma pessoa que também traz essa visão, que hoje é muito difícil, né? Eu acredito que, eu não sei se é o caso de vocês, mas pouquíssimas pessoas que eu conheço que empreendem de casal, entre casal, e dá muito certo. Quantos tu conhece? Talvez se eu te perguntar, vai ser pouco, né? Eu sempre... Porque é uma dificuldade empreender em si. Ainda mais dentro, né, do relacionamento, quem sabe que tem desafios. Mas como é que é essa questão de empreender entre casal, assim? Eu sempre falei assim, que tu trabalhar junto é um complicador, né? Os dois na mesma sala, de repente tendo a convivência de tudo. Que a gente trabalha juntos, mas nós não vivemos no mesmo ambiente. Ela fica dentro da obra, ela cuida da obra. Na Bempo, eu sou mais um conselheiro da Bruna, né? Então, quando ela... Amor, a parte contratual é sobre minha responsabilidade, né? Então, a gente tem um contrato, o contrato fica sobre mim. A parte do marketing, na contratação, fazer alguma coisa é sobre minha responsabilidade. Mas a parte toda de obra é com ela, né? Só que daí ela vem para mim, amor, aconteceu tal coisa, o que eu faço agora? Então, às vezes, o que eu digo, eu sou mais um conselheiro dela. Então, ela
ela só fala, não, amor, né, age de tal maneira, tal. Às vezes, como eu estudo muito a parte de vendas também, a gente conversa muito ali sobre quando ela vai fazer o orçamento, né, às vezes como abordar o cliente, alguma forma que eu sei que às vezes o cliente, eh, que ela pode tratar de uma forma, não tratar de uma forma diferente, né, mas mostrar o valor do serviço dela. Então, várias coisas nesse sentido, a gente conversa, ela fez, funcionou, e esse que é o legal. Então, Legal, legal. eu trabalho assim, e eu trabalho mais dessa forma. Eu gosto de ver, o que eu digo assim, para um casamento dar certo e ele ser próspero, você tem que ter sempre o brilho no olhar pela pessoa que está junto contigo, né? Seja se ela for mãe dos seus filhos, seja se ela for uma empreendedora. Então, enquanto tu tiver o brilho no olhar pela pessoa que está do teu lado, está junto contigo todos os dias, o teu casamento vai durar. O dia que o teu brilho no olhar por ela acabar, eu acho que é onde o relacionamento vai morrendo, porque acho que aquele amor ele vai se apagando, né? Não que tu não possa reacendê-lo, né? Mas é onde que o amor vai acabando, as pessoas vão se afastando, né? Às vezes eu falo, a gente costuma fazer alguns vídeos, né, e postar no Instagram, e eu gosto de falar sobre isso, né? Se tu é um cara que a vida toda foi pra balada, curtiu pra balada pra pegar uma mulher, pra pegar uma menina na noite, então hoje, se tu é casado, tu não tem a possibilidade de ir sozinho pegar a tua esposa e levar pra uma balada e curtir uma balada com ela, então tu não deseja a tua esposa. Ou tu ia pra balada porque tu não, ou tu ia pra balada só pra pegar alguém, né, porque tu não gostava, mas se tu gostava daquilo, de curtir uma música com, né, um show, tu curtir sozinho com a tua esposa é maravilhoso. A gente brinca até hoje que os nossos amigos a gente vê, a gente, pá, não me chamaram, é porque nós dois, quando queremos, a gente, tem um show que a gente gosta, vamos. Né? Eu não fico procurando, eu preciso convidar um amigo, porque senão eu não vou me divertir. Não, nós dois, a gente se diverte juntos, né? A gente trabalha junto. Óbvio que tem vez ou outra, né, que a gente para, a gente conversa, alinha algumas coisas que a gente acha que não tá certo, às vezes discute, mas é normal do relacionamento, né? É normal, né, Jonathan? Eu acho que isso é uma questão até de amadurecimento, né? E crescimento. Não sei quanto tempo tu estás casado, mas eu tô há 15 anos casado e com a mesma esposa. E eu vou te falar que é desafiador. E eu tenho, da pandemia pra cá, por exemplo, o que eu vi de colegas meus separarem foi absurdo, sabe? E eu acho que, como tu falasse, é esse brilho, é essa unidade que precisa ter, né? Essa cumplicidade que precisa ter no relacionamento. E a gente traz isso até pra questão de sociedade, né, cara? Isso. Eu sempre falo que uma sociedade no mundo de negócio hoje, ela é como um relacionamento. Se você não tiver unidade, se ambos não compartilhar dos mesmos princípios, dos mesmos valores, em algum momento esse elo vai se romper. Isso. Esse elo vai se romper. Se Porque tu- se o cara traz um problema, uma crença lá de fora, quem sabe de anos, né? Que ele tá, que aquela ferida que ele não resolveu, ele vai trazer isso pra dentro da empresa e vai prejudicar o negócio. A mesma coisa que tu tá falando no relacionamento. O cara tem um hábito ruim, nocivo, quando ele era solteiro, ele traz pra dentro do relacionamento, vai dar problema. Então precisa abrir mão de algumas coisas, né? Para que ambos venham crescer e prosperar juntos, né? Eu acho que essa é a essência que se constrói entre duas pessoas, né? como tu falou, né? Como no casamento o casamento tem um sexo, né? A sociedade, tu não tem isso, né? Tu não é a única parte que não tem na E sociedade, é a exato. parte boa, né? Então, a sociedade, tu tem que também, da mesma forma, saber o momento que tu tá errado, né? Saber o momento que tu não tá contribuindo para a empresa, se for chamada a tua atenção, a gente não ter a questão do orgulho, né? O ego de a gente achar que tá sempre certo, que tá sempre correto. Às vezes eu sempre penso comigo, né? Às vezes eu não falo, mas eu internalizo e eu percebo que às vezes não, realmente, né? Então aqui eu preciso melhorar, o que eu posso fazer, se eu tô errado, se eu não tô. Então eu vou melhorar, eu vou estudar mais, ou eu vou me dedicar mais. Eu gosto sempre de falar pro meu sócio, assim, e pra minha sócia, que eu gosto de mostrar resultados, né? Tipo assim, eu posso, de repente, não, como é o momento que a gente está vivendo agora, né? Então é a CDL, é a CBIG, então é muita reunião, é muito momento, e às vezes eu estou numa reunião do escritório, eu estou no computador olhando alguma coisa, e eu falo assim, eu preciso mostrar resultados, e isso me preocupa, então se a hora que eu não mostrar mais resultados, aí tu pode cobrar de mim. Né? Se eu não tô vindo, tu não tá vindo, não tá tendo resultados, então beleza. Mas se eu tô mostrando resultados, é importante. Porque às vezes as pessoas elas criticam muito quando tu erra.
mas quando tu acerta, não tem os elogios. Não tem os elogios, é isso É aí. difícil, assim. É bem isso mesmo. Tanto que eu sempre E falo a gente assim, tem que cuidar, né? Tem que calibrar isso, né? Porque isso. meio que se torna natural da gente só ver a parte ruim, né? Esse tempo eu até avaliei isso dentro do relacionamento, né? Você identifica, é natural da gente muito identificar o que não foi feito, mas o que foi feito você não vê, porque se torna natural, Isso. né? E a gente tem que ficar ligado nisso, até dentro dos negócios, muitas vezes, Exato. como eu tô falando, às vezes a gente perde uma oportunidade de elogiar alguém por um trabalho bem feito, né? Ou muitas vezes até por não ter errado, algo tão simples. Mas quando alguém dá um deslize, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o dedo na ferida, né? Isso. Isso a gente só aprende isso discutindo esses assuntos aqui mesmo, porque daí a gente vai trazer isso para a realidade, para o nosso dia a dia, e poxa, eu falei, agora eu preciso cumprir, preciso honrar com aquilo que eu falei. Por isso que a gente, como tu tá falando, né, tu buscou network, buscou ambientes, buscou relacionamento. E é isso que faz nós crescer, né? É isso que faz a gente estar sempre aprendendo, evoluindo, crescendo, conhecendo novas pessoas, né? E tu aprender a tu não só batalhar, né? Mas tu comemorar as vitórias. Comemorar as Porque às vitórias. vezes a gente trabalha tanto, pô, igual o momento que a gente tá vivendo no escritório agora. A gente tá crescendo muito, batalhando muito, só que a gente tá trabalhando muito. E às vezes a gente esquece de comemorar o que a gente já foi lá atrás. A gente começou no escritório administrativo, a gente não era advogado, a gente tinha uma portinha só em que não tínhamos nem sala para atendimento. E hoje, quando a gente olha, a gente com 3 unidades, escritórios muito bem estruturados, vários advogados trabalhando com a gente. Hoje tem uma equipe de mais de 20 pessoas hoje, né? Então, e aí crescendo, contratando, o nosso RH não tá dando conta, assim, de fazer Olha as que incrível. entrevistas, assim. Então, a gente... E a importância de a gente, às vezes, parar para tu poder comemorar também, porque se tu só trabalha, só se dedica, assim, tu comemorar os Não, momentos, é necessário. isso para os É. dois, né? Não só no casamento, que também que a gente precisa também, às vezes, né, sair para fazer um jantar com a esposa, comemorar, né, as conquistas da vida que a gente teve, mas na empresa também, né? E a gente saber sentar e comemorar, às vezes abrir um espumante ou fazer um evento para poder a gente também agradecer o que a gente já conquistou até hoje, né? Tanto que eu não sei se tu faz isso, mas a primeira coisa que a gente faz numa oração é o agradecimento É o por tudo que a gente agradecimento. É conquistou. isso aí. E depois a gente pede mais um pouco, porque que são os nossos sonhos futuros, né? É bem isso aí. Eu tenho o hábito, eu sou cristão, né? E o hábito que a gente tem é de, eu sempre digo, cara, é agradecer. Pouco eu peço. Porque eu acho que quando a gente vive a nossa busca é constante por crescimento, cara, cumprindo o nosso propósito dia a dia, eu acho que Deus ele se encarrega de fazer a parte dele, sabe? Eu É te, nós acom- fazer a nossa parte, né? eu te acompanharia, eu vi que tu carrega bastante contigo isso também. E eu sempre eu sempre gostei assim, eu sou cristão também, né? Eu sempre fui na igreja católica no começo. Após que eu perdi meu pai, eu tentei buscar isso um pouco desse vazio que ele deixou na minha vida. Eu tentei buscar ali na espírita algum sinal dele, né? Aquela questão de a gente sempre querer tentar voltar um pouquinho do que a gente não teve ou do que a gente perdeu, né? Aí depois, hoje eu frequento, às vezes vou na Católica, às vezes eu vou, tem a Mais de Cristo lá em Biguçu, que eu gosto lá de frequentar. Então são igrejas que eu gosto, sim, mas hoje eu te digo assim que eu não sou religioso. Eu sou crente a Deus. Eu todo dia de manhã eu abro a Bíblia. Eu já li uma inteira, estou lendo uma outra agora que é mais para estudos. Ela tem muitas anotações assim, então eu gosto de estar estudando, mas é uma coisa que eu não sei se eu aprendi ou se me ensinaram dessa forma. Eu sempre agradecia e eu nunca pedia algo. E alguém sempre me falava assim, não, tu pede que Deus vai te dar. Pede, ainda que tu não precise de algo, mas tu tem um sonho, pede. E por incrível que pareça, toda vez que eu peço, eu tenho os meus sonhos, eu converso com Deus e parece que aquilo vai se realizando. Às vezes eu mostro para minha esposa assim, olha só isso aqui, tipo, né? Eu tava agora para entrar no Mastermind, o cara me falou, eu cheguei num momento da minha vida que eu pensei assim, eu preciso de um mentor. Né? Sabe quando tu lê muito, tu vai em muita palestra, tu vai muito network, mas parece que falta alguém para te guiar um pouco nesse caminho, né? Eu sinto que eu sei o que tu estás passando, cara, e parece que tu chega naquele ponto que é muita informação, mas tu precisa de alguém que te centralize todas essas informações que você vem E recebendo. tu tem muita dúvida às É esse muita que tu vai dúvida. Ah, fazer, né? isso é incrível, eu sei o que tu estás E, fazendo.
E eu falei, eu tava no evento no Rio Grande do Sul, e a gente olhou, conversou, a gente saiu, eram 2 dias, aí a gente saiu um dia à noite, assim, ó, eu conversando com a minha esposa, assim, amor, eu acho que eu preciso do mentor, eu preciso ter isso na minha vida agora, acho que é o meu momento. E eu pensei no nome de um cara, até ele foi citado lá no dia do evento, eu já vi uma palestra dele, já fiz uns cursos dele, e eu mandei uma mensagem pra ele, e ele me falou assim, amigo, eu não tenho mais, eu não tô fazendo mentoria, ele tá passando um período sabático, assim, é o Rodrigo, eu não tô mais, eu tenho um grupo de mastermind, e eu acho que eu vendo aí as tuas ações, o que tu faz, de repente pode ser que tu se encaixe, eu vou fazer uma entrevista contigo e tal, aí ele me passou lá o que precisava, e eu falei pra ele assim, tá, eu vou conversar com Deus essa semana, eu vou conversar com a minha esposa, e a gente volta a conversar. Eu tinha dito isso pra ele, assim, não durante a semana, era um final de semana no curso, então a gente volta a conversar durante a semana que vem. E eu vou te dizer que não deu 15 minutos. O palestrante que tava lá na frente botou a foto desse cara na frente, assim, Cara, elogiando incrível. ele, dizendo que foi um padrinho dele, foi um cara que ajudou muito ele na vida dele, sabe? Aí eu olhei pra minha esposa e eu tinha mostrado a conversa pra minha esposa, eu disse, olha aqui, olha no quadro, olha na tela. E, assim, eu juro por Deus, aquele Olha só. momento eu me arrepiei, assim, e eu tirei uma foto e mandei pro cara que eu tava conversando, assim, Deus respondeu muito rápido, falei pra ele. E Incrível, daí incrível, hoje incrível. eu já tô fazendo parte do mastermind dele com ele, né? E para isso, buscando realmente esse crescimento pessoal, sabe? Quando tu estuda bastante, eu falei pro meu sócio, assim, a gente conversa muito sobre isso, assim, às vezes tu precisa de um guia, né? Como a gente tem Deus lá em cima, a gente também precisa de um guia aqui embaixo, de alguém que ajude nesse caminho, né? Hoje eu tenho a Bempo, eu tenho o escritório, tenho meu filho, tenho a minha família. Escrevi um livro agora, eu estou fazendo Olha só. algumas alterações. Eu escrevi 2, na verdade, né? Eu escrevi um infantil, né, em homenagem ao meu filho, o Benjamin. Ele é autista, não sei se tu me acompanha nas redes sociais Acompanha, ali. acompanha ele. E eu fiz um livro em homenagem a ele, assim, mais voltado para a parte infantil, e eu fiz contando um pouquinho da minha história, né? E ele já estava quase pronto para lançamento, daí eu pedi para que esse que é o Rodrigo, né? O senhor, se tu pudesse dar uma olhada para mim no livro, desse uma lida, né? Eu gostaria do teu aconselhamento, eu gostaria do teu prefácio no livro. Aí disse, não, Jonathan, eu estou fazendo, daí eu estou aguardando mais essas alterações, o livro ele já estava praticamente pronto para ser impresso. Aí eu estou aguardando para ter mais esses conselhos, mais algumas modificações ali finais para estar lançando ele, né? Até quando eu for fazer, provavelmente eu vou fazer na associação lá, eu vou te mandar um convite para tu Claro, com certeza. tá junto no dia lá. Que legal, cara. E até eu falando para ti, né? Então, é tanta coisa na nossa vida que realmente às vezes a gente precisa. Eu achei que era o momento que eu precisava desse guia na minha vida. Não, precisa aterrissar, né? Porque às vezes quando tá voando, né, cara? Muita Às coisa, vezes a gente né? passa por umas fases assim que é muita informação, é muito negócio, as coisas acontecendo, prosperando. Tô esperando, graças a Deus. E muitas vezes você tem que aterrissar um pouquinho, né? E dizer, pera, eu vou aterrissar, vou descansar um pouquinho e vou seguir o voo de novo. Mas é bem por aí. E essa questão de ter um mentor, Junto, é muito importante, cara. Eu sempre defendo isso, que a gente deveria ter um mentor para cada área da nossa vida. Nossa vida. Um mentor para cada área da Verdade. nossa vida, né? Eu pratico esporte, muito esporte, cara, e eu vejo a necessidade que tem, estou praticando há alguns anos. Se eu tivesse começado isso mais cedo, sabe? A necessidade que tem da gente cuidar da nossa área física, espiritual, emocional. Porque, como tu falasse, muitas vezes a gente recebe muitas informações, só que eu preciso centralizar, porque senão eu acabo gastando muita energia e muito tempo e recurso também, porque o nosso tempo é um recurso mais Isso. valioso que a gente tem. E nós não alcançamos o objetivo, por mais que nós alcançamos o sonho, só que um sonho, né, muitas vezes realizado apenas financeiramente, sem um propósito definido, simplesmente vai ser um pesadelo. E é o que a gente vê muito hoje, principalmente empresários, empreendedores querendo alcançar um devido resultado, mas muitas vezes é apenas um resultado financeiro. É onde às vezes ele comprometeu a saúde física, emocional, muitas vezes ele comprometeu tempo de qualidade com os filhos, com a família. E eu te falo isso de experiência própria, porque eu passei por isso, né? Por Sim. 10 anos, uma década da minha vida, eu dediquei muito aos negócios. E eu esqueci de dar atenção, tempo de qualidade para os meus filhos. E quando eu me deparei, o tempo estava passando depressa. Lembra que eu te falei? Voando. Eu tive que aterrissar com meus 28, 30 anos e não, pera, tá muito rápido. Preciso acelerar um pouquinho. Então foi onde eu te falei, reformulei a empresa, reformulei os negócios. Hoje tem meu sócio, tem mais algumas empresas aí, as coisas estão acontecendo, mas com o pé no chão, né?
com um propósito, com valores bem definidos, né? Cara, hoje eu entendo exatamente, hoje eu olho para um empresário e digo que esse cara tá indo no caminho errado. Ele tá indo muito depressa. Daqui a pouco ele vai ter que parar. E é justamente isso, essa fase que tu entendeu, cara, é o que muitas pessoas vão levar anos e não vão conseguir entender. De que tu estás prosperando, tu estás avançando, mas tu tens uma direção, tu tens um mentor, tu sabe a necessidade disso, né? Então, eu vejo assim, né, Jonathan, a vida do empreendedor, ela é corrida. Ela é cheia de altos e baixos. E se você não souber processar tudo isso, a tua vida vira um caos. E olha como nós empreendedores a gente se identifica, né? Tudo que tu me falou agora são capítulos do meu livro. Espiritualidade, saúde, trabalho, estudo, né? Tudo isso que a gente fala, tempo de qualidade com a esposa, tempo de qualidade com o filho. É isso. Hoje eu até... Hoje não estou cumprindo isso, mas é porque eu tenho um propósito esse ano e nesse ano eu preciso estudar e trabalhar muito, né? Eu sei que eu vou, às vezes, tirar um pouco de tempo com a minha família, com meus amigos, com meu filho, mas é porque é um propósito que eu tenho comigo nesse ano. Então, esse ano eu falei, a gente sentou, a gente conversou, não, vai ser um ano de muito trabalho, de muito estudo, de muito crescimento. Óbvio, pensando sempre no futuro, mas apesar de toda essa correria, eu não deixo de ter tempo de qualidade com a minha esposa. A gente sempre tira um tempinho para viajar, para sair sozinhos, né? Sem o filho. E também tempos de qualidade com o meu filho. Então, por exemplo, hoje, para fazer essa correria que a gente está aqui, ele está com a sogra, está com a avó dele. Mas amanhã ele estará com a gente e a gente estará com tempo de qualidade com ele, né? Estará brincando com ele, indo para casa com ele. Ou se a gente for fazer levar ele em algum shopping, por exemplo, lá num parquinho onde é que tem os brinquedos lá. Então, sempre procurando trabalhar dessa maneira, né? Então, a gente, é óbvio que fica muito ausente, porque nos períodos de dia de semana tem a escola. Ele, como eu te falei, ele tem autismo, então ele tem a terapia dele à tarde. Às vezes a gente vai se ver lá à tardezinha da noite. Mas quando chega a noite em casa, eu brinco de cavalinho com ele, eu brinco de leitura com ele, eu tento fazer com que ele monte um quebra-cabeça, né? Até eu adoro ler, então estou sempre lendo, adoro ler à noite também. Às vezes eu gosto de estar com a minha esposa vendo um filme, uma série, mas eu tento até o horário dele dormir, estar me dedicando a ele. E às vezes eu me pego assim, tomando um café, e ele já tá me puxando, eu assim, poxa, né? E às vezes eu falo, eu tento me policiar e eu fico fazendo outras coisas em vez de estar junto com ele. Então eu tento tu sabe que é difícil, né? Não é E às fácil, vezes eu não. tento me largar o celular, porque o celular, ele ao mesmo tempo que hoje veio muito para melhorar a nossa vida, mas ele toma todo o nosso tempo, se tu permitir, né? E eu largo o celular, boto o celular longe e vou brincar com ele. Porque buscando isso, né? A qualidade no tempo com ele, porque a gente sabe que fica Passa depressa, é uma fase que passa depressa. Né? Fica muito E ausente, a gente né? vê hoje um dos maiores problemas que nós temos hoje na sociedade em si é a questão de paternidade, né? A ausência em si de pai, a ausência de presença de pai e de mãe, né? Eu tenho um pequeno com 8 meses, eu sei o quanto eles necessitam, né, dessa essa aproximação, o quanto a gente aprende com eles e o quanto eles aprendem com a gente. E isso aí eles vão levar para o resto da vida deles. E hoje muitas famílias elas se encontram desestruturadas, né? A associação que eu ajudei a fundar lá, na verdade eu não ajudei a fundar, eles criaram e me pediram auxílio, né? Eu entrei como advogado, fiz o estatuto, até hoje eu participo, eu ajudo no jeito que eu posso. Mas a associação, ela que é voltada para o autismo, ela não foi criada com a finalidade de cuidar da criança. Ela foi criada com a finalidade de cuidar dos pais, da família em si. Porque a família é a estrutura de tudo. Não adianta você dar terapia para a criança se em casa a família está desestruturada. É isso aí. Então, para tu ver o quanto a gente às vezes tem que cuidar disso, né? De ter esse olhar, de estar cuidando não só da criança, mas da família. Às vezes a gente tem um filho, ele pode fazer tudo fora de casa, mas se em casa a família está estruturada, o pai está brigando com a mãe, ele está presenciando tudo aquilo, então tudo que ele fez, as terapias que ele trabalhou durante o dia, a psicóloga que conversou com ele, a teóloga que tentou ajudar ele a falar, ele em casa que ele retroage tudo porque em casa está totalmente desestruturado, né? E é a base da sociedade em si é a família, né? Eu acredito não, é um fato, né? Não tem hoje sucesso na vida profissional, nos negócios que compensa o fracasso em si de uma família ou às vezes o fracasso
até do futuro dos teus filhos, né? Verdade. Então, se você decidiu ter uma família, empreender, ter negócio, você tem que entender que você vai ter que suar a camisa um pouquinho para você equilibrar tudo isso, Acho que o nosso né? maior empreendimento é a nossa O família. maior empreendimento começa dentro de casa. É como eu sempre falo sobre a questão de liderança, né? Eu vejo muitas pessoas hoje na posição de líder tendo a liderança apenas como um cargo e não como uma missão em si a ser cumprida, porque o verdadeiro líder, primeiro, ele lidera a vida dele. Segundo, ele lidera dentro de casa, seus filhos, a família dele ele lidera. E terceiro, ele lidera lá fora. A gente vê pessoas fazendo o caminho inverso. O cara quer liderar na empresa, ele quer liderar colaboradores, mas muitas vezes não sabe liderar nem a própria vida dele, nem os filhos. Aí, Verdade. tá sendo incoerente, né? Verdade. E é necessário ter essa expertise, né? Que para você ter sucesso, né, cara? Nas áreas da tua vida, você ter esse equilíbrio, né? Mas, Jonathan, vamos lá. Como empreendedor, cara, qual a principal dificuldade você enfrentou e como você resolveu? Dificuldade que você identificou ao longo do tempo empreendendo e como você resolveu isso? Olha, eu vou te falar que na advocacia, realmente, para mim, a maior, assim, e é a questão da gestão de pessoas, né? Tu conseguir sair da igual eu sair da minha área e deixar alguém ali que possa fazer o que eu faço, né? Substituir uma pessoa treinada, uma pessoa que possa atender da forma que tu atenda, né? Que tu fique tranquilo, porque a gente acha que no nosso entendimento, a gente sempre entende que todas as pessoas têm que ser igual a gente e não são, né? Qual empresário, né? Desculpe te cortando, mas qual empresário que nunca pensou, né? Como eu faço um clone de mim? E eu acho que a maior dificuldade é essa, né? E como tu falou, a gente conversou no começo, ter processos ajuda nisso, né? No escritório, ter o sistema com todos os processos que a gente faz, para que o cliente seja atendido da maneira que a gente deseja, eu acho que é muito importante, né? O filtro também das pessoas que a gente contrata, buscando sempre a personalidade que tu quer. Tu quer uma pessoa que ela seja uma pessoa mais ativa ou tu quer uma pessoa que ela seja mais introspectiva, mas que ela produza bem. Então a gente começou a ter esse olhar, né? A gente quer uma pessoa que capte clientes, então ela vai ter que ter essa personalidade, né? Essas qualidades. Que a gente quer uma pessoa que produza. E hoje a gente consegue identificar bem isso dentro do escritório, né? Essa pessoa é tranquila, pode ficar nessa posição, ela vai produzir bem, ela vai fazer bem as coisas da petição, ela é uma pessoa, mas ela não é uma pessoa de repente para estar captando cliente, para estar fazendo uma outra função, né? Mas tudo bem, pra gente tudo bem. Ela tá nessa ponta, tá nessa qualidade. E a gente conseguiu identificar e resolver isso dessa maneira, né? E na consultora também não é diferente, né? A gente conseguiu formar uma equipe boa, pessoas boas, com qualidade boa. É uma empresa jovem, a gente está ainda na parte de fazer processos, de montar processos, mas eu acho que da mesma forma também, né? Mas eu acredito, uma coisa que a gente não conversou é muito em energia, né? Sinergia, assim. Eu acho que quando tu encontra uma pessoa que parece que a sinergia ela corre junto com a tua e tu Tudo flui. conversa, tudo flui. Tudo flui. E aquela, só que tu tem que estar valorizando esse profissional, essa pessoa, para que ele também se sinta valorizado, né? E tem essa questão, né, Jonathan? Você atrai a energia que tu carrega. Né? Então, todo o ambiente ele tem uma energia, ele tem uma frequência. Né? E quando você tem um ritual em si, na tua empresa, por exemplo, tu acredita em Deus, né? Tu busca Deus constantemente, tu tem essa conexão aí na vertical, né? E o que que acontece? Muitas vezes você vai se deparar com uma pessoa que, né, que já não é aquilo ali. É aquela pessoa que já é uma pessoa amarga, uma pessoa ruim de coração, que a gente se depara com pessoas assim, né? Então você já vai identificar que, pera, essa pessoa aí não tá conectando, alguma coisa aqui não tá conectando. Você vai identificar. Aí quando faz muita questão dessa energia mesmo, entendeu? Sim. E eu acredito muito que quando você se contrata colaboradores, você contrata mais em si o caráter da pessoa. Você contrata um caráter também. E essas pessoas, elas são movidas em si por mente e coração. Então, se a pessoa não tiver alinhado, em algum momento ela vai te trazer problema. Tanto Né? que Aí você treina depois a questão da habilidade da pessoa. Então, uma gestão de pessoas em si, ela vem muito na assertividade desde o primeiro contato. isso. Né? Às vezes não adianta a pessoa vir com um currículo desse tamanho. Foi já isso, Né? isso a gente já passou na pele, assim. A gente já contratou um advogado para o escritório somente fazendo entrevista online. A gente contratou, conversou, fez várias entrevistas. O cara com um baita de um currículo. Primeiro dia que ele botou o pé no escritório, a gente já Já sentiu o que nós fizemos. É isso aí.
E a gente, no mesmo dia, a gente chamou ele e conversou, olha, a gente pede desculpa, mas infelizmente não vai dar para permanecer o contrato, pagamos as multas contratuais, mas a gente despediu ele no primeiro dia. Realmente com essa questão, e a gente hoje não contrata mais ninguém com entrevista. Depois desse dia, Não. nem a ser nenhuma secretária, nem a faxineira, advogado, a gente não contrata mais ninguém. A gente chama a pessoa, a gente tem essa troca, essa energia, essa conversa. A gente hoje tem um RH que faz toda a parte de contratação, aí depois ela chama a gente para estar junto olha, vamos fazer entrevista, vamos na conversa, daí a gente sente, né? Se é da minha área, eu tô sempre junto, eu vou lá junto. Já quando tá a seleção já menor ali, né? Menos pessoas. Quando é do meu sócio, é o meu sócio. Quando é parte de controle, é a minha sócia que é controladora. Né? Tipo, e a gente, para estar sempre tendo essa sinergia e ver se realmente tem essa troca, né? É necessário, né, Jota? Porque você economiza tempo, economiza recursos, né? E também você não investe numa pessoa que não vai ter frutos dentro da empresa e que não vai crescer, né? Porque toda empresa contrata um colaborador pensando no crescimento dele também, né? Então, que venha a ser uma troca mútua, né? De habilidades, de conhecimento e ambos venham crescer junto. Eu acho que isso aí conta muito, né? Mas fala um pouco, Jonathan, sobre a questão da sua presença no CDL. Sim, De Biguaçu, como é que foi essa mudança e mais essa função aí pra ti? Eu comecei na CIBIG CDL de Biguaçu, no núcleo jovem, né? Nessa ânsia de buscar por conhecimento, por network, por conhecer pessoas desse mundo. E eu sempre brinquei, eu já fui presidente do Jovem Advogado também, né? Já fiz parte da UAB, já fui conselheiro, fui conselheiro, fui secretário, fui conselheiro. E nessa mesma época eu tava no núcleo jovem, eu saí da OAB para fazer parte da CIBIC, né? Eu falei, não, agora eu vou dar um passo diferente na minha vida, por causa que eu gosto muito da advocacia, sou apaixonado pela advocacia, mas eu vou te contar que eu sou muito mais apaixonado pelo empreendedorismo, né? Isso me pegou de uma tal maneira e a energia que eu sentia dentro do núcleo jovem, eu não sentia mais na advocacia com os demais colegas advogados. E isso me encantou de uma maneira, então eu preciso empreender, eu vou empreender, eu quero essa energia, eu quero isso. E foi onde eu comecei a fazer parte do núcleo jovem. E como a gente começa a fazer muita coisa, a desejar liderança, começou a aparecer a ânsia por fazer parte da diretoria em si, e não somente do núcleo jovem. Então, a gente já, na mesma época, a gente já começou aquela coisa aguerrida, né? Ah, não, a gente vai montar uma chapa. Aí a atual diretoria ficou sabendo, então chamou a gente para conversar. Não, vamos fazer parte então da próxima gestão. Aí vocês futuramente veem se vocês desejam uma presidência ou não. E foi aí que começou. Então, eu assumi como diretor de marketing e marketing e eventos da Associação Comercial. E da mesma forma, como a gente começou a trabalhar, a gente começou realmente a mostrar serviço. Quem estava na diretoria começou a perceber o nosso trabalho. E ali já começou a surgir na hora. Tu tem perfil para ser o próximo presidente. Na época era eu e outro amigo, que era do Núcleo Jovem também, que ele seria o presidente da CIBIG e eu seria da CDL, né? Ou vice-versa. E só que daí esse meu colega acabou desistindo. Aí hoje o presidente da associação comercial é o Valério e ele tinha esse desejo de ascender também à presidência da associação. E de comum acordo a gente fez uma chapa única e teve a votação e teve tudo certo. E hoje estou aí presidente da CDL. E vou te dizer que é algo que eu desejava, mas eu sempre falei que eu estava em dúvida, porque como tu te falei, a gente está abrindo, a gente tem um sonho grande no escritório de advocacia ali, em crescer, tem a nossa construtora e ter mais a presidência da CDL, eu sei que isso me tomaria muito tempo. E como eu te falei, eu não sei participar de nada somente como figurante. Eu estou na presidência, se tem reunião eu vou. Estou na presidência, tem um planejamento estratégico, eu estou lá fazendo planejamento estratégico, a gente está construindo um planejamento para 3 anos, para 4 anos a gente está construindo. E tem uma reunião, assim, eu vou. Né? Hoje tem aqui o presidente pediu para que eu viesse representando a CIBIG no evento da CIP, eu estarei presente, né? Tirando tempo meu com a minha família, com o meu filho, mas nessa época das eleições eu fiquei em cima do muro. E o presidente me chamou, né? Que é o ex-presidente, ele, Jonathan,
assume. Eu tive conversando com o prefeito da cidade, ele sim, assume, é a tua vez, vai lá, tu vai conseguir. Tempo, é aquela história, né? Quem não tá dentro, não, tempo tu dá um jeito, tu se resolve, mas assume o teu momento. E foi onde a gente chegou com um acordo, fechamos a chapa, conseguimos construir ali uma diretoria bem bacana. Convidei alguns colegas para fazerem parte, para somar ali, que eu conhecia o trabalho, que eu sei que trabalhariam bem. E hoje a gente está vivendo um momento de planejamento, a gente está construindo o planejamento realmente para 4 anos. Entrou um ótimo gestor ali na diretoria, que é o Otávio, ele faz a gestão da Moin, que é uma empresa, uma das maiores, se não a maior empresa de construção civil lá de Biguaçu. E ele está nos ajudando nessa questão do planejamento e a gente está nesse momento de afiar o machado para que nesses próximos Legal. 3 anos a gente possa fazer um trabalho bacana e a gestão que assumir já vai pegar um planejamento em andamento. E qual que é a principal função hoje em si do CDL ali? Então, como eu te falei, Em Biguaçu. em Biguaçu, a ACBIG e a CDL elas trabalham juntas, né? A Associação Comercial e o CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, né? Elas trabalham juntos. Então, ambas elas têm a função não só de oferecer um produto, um plano de saúde, né? A função principal da gente conversa, que a gente tenta passar isso para o associado, é a representatividade. Né? Se você vai hoje, você tem um problema hoje com o município, né? Seja de tributário, seja uma questão aqui da sua estrutura, que por algo não está dando certo, você vai procurar a associação. A associação, quando ela vai te representando junto ao município, ela não tem o poder de um empresário. Ela tem um poder de 400, de 1.000, de 2.000 empresários. Hoje tem o quê? 500 associados? 600 Hoje nós estamos em torno de 400 associados. Nosso desejo é até o final do ano tentar chegar nos 500 associados lá. Mas a função primordial é essa, é a representatividade. O que a gente pode fazer pelo empresário para melhorar a vida do empresário. Que é o que as pequenas e médias empresas necessitam, né? Isso. Jonathan? Hoje, se tu tem uma empresa, por exemplo, a CDL hoje, o papel principal dela antes era questão de consulta, SPC Serasa. Foi sempre um papel principal da CDL. Hoje não. Hoje a CDL te oferece inúmeros produtos para que o empresário tenha uma vida melhor. Ela oferece consultas ali junto a médico, ela tem planos, ela oferece serviços para indústrias. Olha só, tipo, esse serviço que hoje é a SPC Serasa, que a gente vendia para o dirigente ali, para quem tinha uma loja, né, que fazia compra. Antigamente se vendia muita coisa no crediário, então se fazia muita consulta. Hoje se compra muito no cartão. Então o crediário está um pouco caindo essa questão das consultas. Mas as indústrias, como elas fazem muita entrega, muita compra, então está se usando muito também essa mesma situação de ver, olha, eu vou ver se essa empresa que eu estou fazendo negócio, se ela está bem no mercado. Então a CDL hoje, ela está entrando com esse serviço junto das indústrias também, para dar esse aparo para a indústria, né? Para que o empresário ele possa, antes dele receber um golpe, antes dele ter uma carga que não foi paga, ele ter tentar esse conhecimento um pouco antecipado para que ele possa isso. Pronto, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Cara, que conselho você deixaria com toda essa tua trajetória, tua experiência para um empresário, um empreendedor que está iniciando a empreender? Eu gosto sempre de dizer, seja um sonhador, né? Em tudo que você faz na vida, se você tiver um sonho lá na frente, o que você quer, o que você deseja, e você, não digo colocar metas, mas o que você vai fazer para alcançar esse sonho, né? E não deixar de sonhar nunca. Eu tenho um sonho de ter um barco que eu não tenho hoje, mas eu tenho um sonho de ter uma casa linda, eu tenho um sonho de ver um escritório em vários estados aqui do Brasil, ter um escritório em São Paulo. Eu tenho um sonho de ver a nossa empresa construindo prédios com selo LEED de qualidade. Então, eu tenho esses sonhos e eu vou atrás deles, eu vou caminhando. Eu acho que quando a pessoa não sonha, eu acho que é aquela pessoa que chega em casa do trabalho cansada, pega o celular, senta na frente do sofá e deixa a vida passar. Não tem um sonho de fazer uma viagem, não tem um sonho de conhecer um país diferente. Então, o que eu sempre falo
sonhe, né? Sonhe, não tenha medo de sonhar alto. Eu em casa, eu tenho meu quadro de sonhos, eu tenho escrito o que eu quero, eu tenho escrito que daqui a 5 anos, quantos milhões eu quero ter na minha conta, até o final do ano, quanto que eu quero ter na minha conta. Eu tenho isso comigo, sabe? E uma coisa até que eu vi, por mais engraçado que às vezes a gente estuda, a gente lê um livro, a gente vê um filme, e a gente vê a mensagem, né? E a mensagem que eu vi no filme essa semana foi essa, sabe? Estude. Eu acho que nada como conhecimento. Conhecimento, ele liberta. Ele te dá novos horizontes, né? E eu conto isso no meu livro, né? Eu comecei a buscar nos livros. Depois eu fui atrás dos autores. Hoje eu tô atrás de um mentor para me ajudar com o meu livro e com a minha carreira, entendeu? Então eu acho que o caminho é esse, né? O conhecimento, Com certeza. conhecer novas pessoas, como eu tô te conhecendo hoje, como a gente trocou ideia aqui, a gente conversou. Eu tenho certeza que eu vou levar isso para minha vida e colocar isso também nas minhas empresas, na minha vida pessoal, né? Eu acho que nada como isso, eu acho que isso para a vida do empreendedor, para a vida do empresário, eu acho que é o principal. Acho que a gente deve sonhar, buscar conhecimento e trocar isso, né, que a gente está fazendo, essa energia, essa sinergia. Se conectar com pessoas que estão indo para onde você quer chegar, né? A ambiência, né? Ou já está a ambiência, né, cara? Eu sempre falo que situações te fazem você sair do local. Ambiente muda a sua mentalidade e pessoas carregam chaves que vão abrir portas para você. É isso aí. Então, situações, ambientes e pessoas realmente é o que fazem grandes pessoas, né, e grandes empresários a continuarem avançando, continuarem crescendo. Então, tá começando a empreender, se conecte com pessoas que estão indo ou já estão onde você quer chegar. Já sabem o caminho Já que sabe tu quer o caminho. passar. Né? Jonathan, que aprendizado contigo aqui hoje, cara. Obrigado por sua participação, irmão. Eu que agradeço. Fala aí tuas redes sociais aí. Esse episódio ele vai ao ar na terça-feira que vem. E o pessoal vai acompanhar aí tuas redes sociais das empresas aí, a tua trajetória aí lá no YouTube, hein, cara? Legal, obrigado. Primeiramente queria te agradecer pelo convite, te acompanho nas redes sociais ali. Eu vou dizer que eu não acompanho muito porque eu não fico nas redes sociais, a gente precisa de tempo para estudar muitas coisas, mas o tempo que eu vejo, a gente conversa, a gente troca uma ideia. Eu acho que as que mais aparecem nas redes, nos nossos stories, são as pessoas que a gente mais visualiza. E com certeza tu é um cara que vira e mexe está aparecendo ali nos meus stories. Então, gosto muito de ver a tua trajetória, de ver o que tu prega ali como empreendedor, né, os teus cursos ali que tu faz, eu acho isso muito bacana. A tua vida como atleta, como pai, como cristão, né? Eu acho que, como são coisas que eu carrego comigo, eu acho que por isso a gente tem essa sinergia e eu gosto disso. Eu queria te parabenizar por isso, né? Eu queria deixar minhas redes sociais, então quem quiser me seguir é @Jonathan Porto, Jonathan com DJ, DJONATN, né? Jonathan Porto. Também tem o Dia a Dia Autista, para quem quer seguir um pouquinho, né? Quem de repente quem está nesse mundo, né? Atípico do autismo, quem tem um filho, quem conhece alguém, quiser acompanhar a gente lá, dá muita dica também bacana, mostra um pouquinho da nossa rotina. Tem @BemcoSC, que é as redes sociais da minha empresa, e @PSC Advocacia, as redes sociais do meu escritório de advocacia, do nosso escritório, né, meus sócios. E obrigado novamente pela oportunidade. Gratidão, Jonathan, por sua presença aqui. Esperamos aí ter o próximo encontro e vai ser incrível, cara. Gente, muito obrigado por você que nos acompanhou. Aqui esse episódio do Empreendecast com o Jonathan Porto, advogado, empreendedor, empresário e presidente do CDL de Biguaçu. Cara, todo sucesso do mundo para você. Gratidão mesmo por recebê-lo aqui. Acompanhe lá nossas redes sociais, prospere.studio, podtalk.cast, @OLíderEmpreendedor. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Depois acompanhe o episódio completo lá no YouTube.